Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, mais uma vez, trazendo todas as notícias do nosso time aqui, né? Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece e fiz um corte pra gente estar reagindo junto aqui, uma reportagem bem completa, uma análise muito boa aí sobre aí os acontecimentos da rodada, essa próxima rodada aí também que promete pegar fogo, muito time brigando ali na disputa debaixo da tabela, em cima também a briga ali pelo título do Brasileirão tá bem acirrada, assim como a parte de baixo também, a tabela, o pessoal fugindo ali do rebaixamento. Vou deixar vocês com o vídeo aí, né? Vou pedir só que vocês dê o like para fortalecer o canal aí, tá? Se inscreva também para ficar por dentro de tudo e vamos pro vídeo. Respira fundo, irmão, que hoje você vai ficar até meia-noite e meia com nós. Você tá nessa vibe do Crespo aí também? De escândalo, nunca vi nada igual? Não, já vi coisa igual. Até pior. Até pior, exato. Como é que você tá, meu? Prazer, Denilson Show. Belezinha, você tá bem? Fica à vontade aí, tá? Prazer, desenrola aí, irmão. E aí, Zé? Tá bem? Tudo bem? Comigo tá Trabalhar tudo um bem. pouquinho. Pouquinho? Você é Vai louco. ficar até 1h da manhã com nós aí. Vamos lá. E aí? Muita gente tá dizendo que foi roubada nessa rodada. Muita gente. Aliás, desde quarta-feira, se a gente olhar a rodada passada, o jogo foi desse nível aí que falou o Crespo. Nunca vi nada igual, maior escândalo da vida. Você concorda com isso daí? Boa noite, Rizek. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Realmente foi uma rodada, eu não vou falar que foi uma rodada para esquecer, porque erros assim a gente não pode esquecer. Acho que tem que servir como parâmetro para melhorar a arbitragem, né? Chamar todo mundo, mostrar lance por lance, tentar entender a cabeça do VAR, por que não chamou num lance tão evidente como comentou o Crespo. É uma pena que a CBF não está divulgando os vídeos, os áudios, quando não tem a interferência do VAR, como ela fazia no passado. Ela só divulga áudio quando tem mudança de decisão. Mas esse era um lance que tinha que ser divulgado para a gente tentar entender o que se passou na cabine. Ontem, no Troca, você comentou que a CBF parou de fazer aquela análise que eles divulgavam às terças-feiras. E o motivo é muito prosaico de por que a CBF parou de fazer. Você sabe qual é o motivo? Não, Rizek. Eles acharam que a repercussão na mídia estava muito ruim. Estava repercutindo mal a maneira como os comentaristas debatiam as próprias análises da CBF, pararam de fazer por causa disso. E a gente, por causa disso, a gente deixa de saber qual a posição da entidade para cada lance polêmico da rodada. Essa é a razão pela qual, onde você perguntou, essa é a razão pela qual a CBF parou de divulgar esses vídeos. E foi uma medida anunciada com bastante ênfase, né, no início do campeonato. Esse trabalho feito pelo Comitê de Especialistas Internacionais, formados pelo Sandro Ricci, pelo Rizzoli, da Itália, e o Nestor Pitana, que hoje é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador. Mas acho que, independentemente da repercussão na mídia, acho que o intuito da formação desse grupo era para trazer um equilíbrio e um critério na atuação dos árbitros. É uma pena que esse é o motivo, né? Porque eu acho que quem está lá trabalhando na parte técnica não pode, claro que tem que ouvir a mídia, não pode ficar lá numa bolha, mas tem que pensar na melhoria, tem que pensar na questão do critério, na questão daquilo que pode ser melhorado para a arbitragem. E os três profissionais com a experiência internacional, apesar de não estar aqui no dia a dia, eu acho que a CBF deveria ter feito um investimento muito maior, não só com a análise de lance, mas com a permanência de um grupo maior de trabalho, com mais pessoas ainda capacitadas, né, com experiência para desenvolver a arbitragem, mas realmente é uma rodada assim, estava lembrando aqui, na segunda rodada teve também muita comoção, foram todas as equipes, né, de campo e de VAR, acabou sendo suspensa, né, no jogo Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro. A CBF suspendeu todo mundo e, como medida de impacto, anunciou o treinamento para os árbitros. Eu fico imaginando o que poderia ser anunciado nessa semana para dar um impacto, né, depois de uma rodada tão ruim. Essa rodada realmente, assim, então, daqui a pouco você vota totalmente fora do padrão. Qual a gente está com a enquete no ar sobre qual o erro mais grave da rodada de hoje. A gente vai pedir a opinião do PC também. E PC, a dúvida que eu tenho desse pênalti sonegado hoje a favor do São Paulo é porque a gente no Brasil tem um critério alto de intervenção. Então você pega Corinthians e Inter, quarta-feira, o VAR fica procurando ali. Bragantino e Grêmio ontem, o VAR fica garimpando onde é que pode ter um pênalti. Por que hoje o VAR, diante de um lance tão claro, não chamou a arbitragem para corrigir isso daí? Assim, não tem justificativa. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo
o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos, jogos importantes no campeonato. Inclusive, apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR, o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. E é exatamente, eu não tenho outro adjetivo para qualificar uma entrada como essa. Apesar como vocês muito bem já falaram aqui, que o Alan não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência, que de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia, e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que eu tentando desculpar um pouco o árbitro, eu achei que ele poderia estar com a atenção dividida ali num lance em que acontece muita coisa. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Não Talvez... Não consigo mesmo entender. Que não é o caso, né, nesse lance específico. Ele tá de frente. Tá de frente. Dessa falta de atenção. É uma vergonha o árbitro de campo não dar esse pênalti também. O VAR não pode, entendeu? Eu quero dizer assim, o juiz errar, pode acontecer, errou. Agora, o VAR, cara, não chamar, não tem... Rizek, mas imagina esse erro sem o VAR. O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele está, na condição que ele está, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR não chamar. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma... Posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro, porque às vezes a gente fala, pô, o VAR tá tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões assim, de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente, a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok, se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa, mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. A gente sempre fala da questão da comunicação, do que o árbitro tem que narrar aquilo que ele vê em campo. Cara, você atuando como VAR, o árbitro pode narrar o que ele quiser. Eu vou falar, amigo, recomendo a revisão. Obrigação do VAR chamar. Recomendo a revisão. Olha, mas a bola não está em disputa, a bola está em... Recomendo a revisão. Eu vou falar como VAR, eu vou falar na cabeça do cara, assim, vou encher a cabeça do cara. Assim, não tem tecnicamente, como, ele tem que chamar. Agora de uma virada impressionante, de uma força mental do Palmeiras. Boa. Ali era a chance do São Paulo fazer 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Tornaria a Poderia montanha... liquidar o jogo. Tudo bem, mas aí vamos lá. Nada tira... O São Paulo não pode tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito, perfeito. Sabe assim, se faz o gol, porque o que eu falo do Palmeiras desde o início da temporada, o mental do Palmeiras é algo acima dos demais. Né? E eu não tenho dúvida que se 2-0, se fosse 3-0, o Palmeiras ia correr atrás do resultado da mesma maneira. Iria terminar 3-3 o jogo. Então, assim, nada apaga os erros que foram grotescos. Eu acho que o árbitro, ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do VAR, eles precisam pagar por isso, porque foi realmente feio demais o que aconteceu, mas nada apaga também o São Paulo tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Ó,
Outro lance capital, quando estava 2-0, foi o pisão do Andreas, né? Vamos dar uma olhada no Marcos Antônio. Logo depois do pênalti. Vamos dar uma olhada. É isso. Na sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeira, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário, com a intensidade dessa falta, isso é jogo busca o grave. Não importa o toque na bola antes. Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora da De novo a falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. No meio de semana, numa entrada no Daverson. O gesto dele de pisar na bola não foi um gesto de domínio de futsal, aquele de parar a bola. Ele passa Passar pela bola. de Passar pela bola. Todo mundo aqui achou lance para expulsão? Eu achei que é lance para VAR. Mas, assim, como o próprio diretor de São Paulo disse, não foi um lance de maldade que ele foi, não. Eu acho que escorregou na bola, passou por cima e escorregou da bola. Eu acho que é um lance para VAR. É um lance para VAR chamar para expulsar. O Campeonato Brasileiro já foi quase que decidido por um lance sem intenção, do Rodinei, naquele... Exatamente. Naquela disputa ali Aquela com o disputa, Internacional, né? Que ele, rodada, na hora dele pisar. Eu acho que foi até com o Felipe Luiz, se eu não me engano, né? Internacional e Flamengo. O Felipe Luiz, Exatamente. se vocês vão lembrar da imagem, o Felipe Luiz assim, ó. Ele falou, acho que ele chega a falar com o árbitro para não expulsar, que não era jogada de expulsão. O próprio Felipe Luiz faz isso. Não, é Rafael pra expulsar, Claus, sim. Por exemplo, eu acho bem menos grave aquele lance do Rodinei do que esse. Então, assim, de novo você fica a falta de critério. Exatamente. O futebol brasileiro. Grande problema. Outro lance, E o que que estava 2-0, é na origem do gol do Palmeiras. É isso. O São Paulo reclama de uma falta no Gustavo Gomes. Foi falta? Não, eu entendo que não houve falta quando a bola tá viajando. Desculpa, Dé. Vai te perguntar de novo. Desculpa, meu velho. Mas quando a bola tá viajando, repare que a intenção do Tapia é ir buscar esse contato, né? Ele até deu uma olhadinha antes, ele vai no corpo do Gustavo Gomes para tentar fazer um trabalho de pivô. E no momento ele sobe, ele vai só para tentar atrapalhar a ação do Gustavo Gomes. E esse contato, para mim, ele é absolutamente natural. Diferente se o Tapia já estivesse ali para dominar. O Felipe foi zagueiro, né? Você, Ramon, defensor. Quando o jogador já está posicionado para dominar e o defensor vem e dá aquele tranco e impede, atrapalha o movimento do jogador. Mas da maneira como foi essa bola viajando, o Tapia já olhando, é que quando a gente vê só essa repetição, a gente tá fechado nesse quadro. Nessa repetição aí você dá falta do Gustavo Gomes. Fechado nesse quadro, mas você tem que analisar o quadro como um todo. Quando a gente vai só fechado só no quadro, a gente comete erro, como eu cometi ontem no pênalti do Arthur Cabral, vendo só detalhes sem analisar a jogada como um todo e depois eu corrigi. Mas quando a bola tá viajando, o Tapia ele já vai no corpo, ele vai buscar esse contato no Gustavo Gomes e para mim não houve falta. A característica de jogo de cada um também influencia muito na decisão, né? O Tapia gosta desse contato, o Gustavo Gomes Tapia, também. Então... Caleri, são esses jogadores que o tempo todo estão buscando esse contato e a ação do defensor ali para mim foi absolutamente normal. No início da fase de ataque, mas de uma posse de bola para mim normal ali do Palmeiras. Você quer votar na nossa enquete hoje? A gente está perguntando para a galera apontar o smartphone na tela e opinar qual o erro mais grave da rodada. Você quer votar, PC? Quer Cara, eu quero votar, apesar que, olha, eu vou falar que... Tá difícil pra votar, né? Difícil, cara. Pênalti no Tapia tá ganhando disparado. Mas eu acho que pela influência na classificação do campeonato, né? Acho que o erro do Arthur Cabral foi muito grave, né? O pênalti também do Marlon, assim, indefensável. O áudio do VAR foi divulgado e o VAR fala em movimento antinatural. Meu Deus, com aquele braço colado ali no corpo, com todo o cuidado. Antinatural seria no início, como o Denilson falou, né, com aquele braço levantado, mas na hora do ponto de contato, o braço na frente do corpo. Não teve nada ali de antinatural, muito pelo contrário, uma posição que justificava pelaquela ação do Marlon. Mas eu fico com esse lance do Tapia, assim, pela influência, assim, claro que todo erro tem uma influência na classificação, mas aí acho para mim, inclusive com mudança de liderança do campeonato, então para mim esse erro do Tapia é o mais grave dessa rodada. Nós vamos segurar o PC mais um pouquinho ou vamos já falar da derrota do Flamengo, a vitória? PC, obrigado, tá? Maravilha, boa sequência para vocês, viu? Valeu mesmo. Valeu, gente. PC. Valeu. Boa semana, hein? Pra nós. Semana de data FIFA, né? Dá uma respirada segunda e terça. Uma respiradinha. Porque, olha, ontem, hoje... Vai pegar a folga da data FIFA também, vai pra Angra, vai dar rolê. Vou meter meu chinelinho. Merece. E lembrando que a gente nunca fala que o presidente da comissão de arbitragem é Rodrigo Martins Sintra.
Porque quando eram árbitros mais renomados de FIFA, a gente falava o tempo todo do Gaciba, falava do Seneme, eles estavam sempre expostos. Então o seu Rodrigo tem que encontrar soluções, porque é caótica a arbitragem na gestão dele até agora. E só para finalizar, qual era o árbitro do Corinthians e Mirassol mesmo, o nome dele? Felipe Fernandes, que apitou em São Paulo ontem, às 21 horas, Corinthians e Mirassol. E hoje, pela manhã, estava num jogo amador em Brumadinho. Passou mal. Passou mal, teve um problema ali grave, foi para o hospital. Então, quando a gente fala de profissionalismo, não é só carteira registrada. Acho que passa pelo bom senso. Eu não vou negar que já fiz isso muitas vezes. Você tinha que ganhar o seu, você tá certo. Já fiz isso muitas vezes, mas aí é o risco que você assume, profissionalizar. Depois de trabalhar num jogo tão importante como foi o de ontem, eu, como comentarista, muitas vezes eu saio daqui, né, eu sou comentarista de arbitragem, mas eu sou árbitro de futebol, gente. Então, quando tem uma rodada como essa, eu sinto demais também, porque eu já passei muitas vezes por isso, né? Então eu vejo ali na situação do Felipe Fernandes, né, que foi apitar um jogo hoje no Amador, mas o profissionalismo vai muito além de uma carteira registrada. Exatamente. Acho que passa também pelo bom senso de você abrir mão de muitas coisas. Eu saio muitas vezes de rodada daqui, como foi essa rodada agora, assim, às vezes demora um pouco até para baixar a adrenalina, para me recuperar. Então eu fico imaginando um cara que apitou ontem, terminou um jogo 11 horas da noite, um jogo difícil, pegado na Arena Corinthians. Não sei se viajou na madrugada ou se pegou um voo hoje logo cedo para estar fazendo um jogo no Amador. Ele que fez o teste para o quadro da FIFA do ano que vem, eu acho que precisa se preservar. Não vou assim crucificar, porque eu fiz isso muitas vezes, não só em partidas amadoras, como também em jogos profissionais, porque as entidades elas sugam demais o árbitro. Eu tive uma oportunidade em 2001 que eu apitei Atlético e Cruzeiro, sábado, 4 horas da tarde. Domingo, 11 horas da manhã. Domingo, 11 da manhã, eu fiz Santos e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista em arbitragem dupla. Saí do Morumbi, fui para o aeroporto, peguei um voo para Belém, na segunda-feira apitei Remy e Paysandu. Cara, fiquei super feliz, os 3 jogos, ganhei uma grana, mas hoje eu paro para pensar, falo, pra quê? Eu não precisaria ter feito aquilo. Talvez se eu fosse um árbitro profissional, reconhecido, com as minhas garantias, eu teria a liberdade de falar, gente, eu não preciso ter essa exposição. Então, acho que assim, o debate vai muito além, mas também tem que ter essa sensibilidade e esse bom senso por parte do árbitro também. Boa, PC. E tivemos um árbitro que estreou nessa rodada, né? É isso, o Fernando Salles Nascimento, do Pará, de 32 anos, estava com 7 jogos na Série B, estreou hoje no jogo do Vasco Vitória, jogo bem difícil. Primeiro tempo ele teve uma arbitragem muito boa, eu acho que ele foi muito rigoroso na expulsão do Walter, talvez daria para ter administrado de uma outra forma, apesar que o Walter, já amarelado, se colocou no risco ali ao empurrar o Paulo Henrique, mas eu vi muito mais daquela ação diária do que uma atitude grosseira do Walter. Eu não teria mostrado o segundo amarelo para o Lucas Walter, mas no geral, por se tratar de uma estreia, de um árbitro jovem, ele teve uma arbitragem assim satisfatória. Fica ali essa questão do debate, mas o Walter também, já amarelado, se colocou no risco. Bem-vindo à arena, né? Bem-vindo à arena que é o futebol brasileiro. O som dele foi exagerada demais. Foi. Foi exagerado. Dava para Gustavo Vieira, né? Executivo de futebol, dava para ter administrado. Foi na coletiva, falou sobre isso. Falou sobre colocar o árbitro acaba de sair assim, uma né? informação da CBF. Morreu. Os árbitros centrais da atuação do VAR em Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras estão afastados. Ou seja, a CBF com isso admite que erros graves foram cometidos. Os de campo não? Oi? Os de campo não? Ainda? Todos, de campo também. Árbitros centrais do VAR e de campo. Todos. Todos. Fica uma mensagem, normalmente, é claro que foram erros graves, que eles precisam de orientação e de reciclagem, mas fica uma mensagem também para a falta de árbitro que existe no Campeonato Brasileiro. Talvez se a gente tivesse um quadro mais preparado, com um número maior de árbitros preparados para a Série A, os árbitros não estariam tão desgastados assim, apitando domingo, quarta, e uma hora a corda acaba arrebentando. Tá claro essa rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente trouxe aí, reagimos junto, espero que vocês tenham gostado, né, uma análise aí bem completa, muito boa, um vídeo separado aqui, um corte muito bom pra gente estar reagindo e tirando as nossas conclusões aí dessa próxima rodada.
Vim aproveitar para passar aqui, trazer para a gente também estar analisando a tabela, como ela tá antes de começar a 27ª rodada aí do campeonato. Flamengo tá com 55 pontos, o Palmeiras vem atrás com 52, porém o Palmeiras tem um jogo a menos. Esse jogo aí vai ser disputado no próximo sábado, contra o Juventude, né? Antes ele tem esse duelo importante contra o São Paulo. Se ganhar, cola no Flamengo, e aí se ganhar o próximo jogo, talvez passe aí, acho que por critérios de desempate. Temos o Cruzeiro ali na terceira posição com 51 pontos, brigando por fora. Não pela quantidade de pontos, né? Porque ele tá ali colado nos pontos, porém ele tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e 1 a mais que o Flamengo. Então por isso a gente diz que ele tá correndo por fora, mas é o único time ali do G4 capaz aí de ameaçar esse título que vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras. Botafogo fechando o G4 com 43 pontos ali, a mesma quantidade de pontos do Mirassol, que também tem 43 pontos. Mirassol também tem um jogo a menos relacionado ao Botafogo, né? Tem que ficar de olho nessa tabela que tá bem confusa, número de jogos. Fechando o G6, o Bahia fechando o G6 ali com 40 pontos, e lá embaixo Vitória 25, Juventude 23, Fortaleza 21 e Sport Lanterninha 15 pontos. Rapaziada, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já que gostaram, ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!